Então, bom dia a todos. Vamos retomar o nosso versículo 11 do capítulo 11 de Mateus. Então, eu vou dar uma repassadinha no que a gente conversou na semana passada e espero a colaboração de todos, já que na semana passada foi um estudo sensacional, né, que nós tivemos bastante participação e eu acredito que um dos intuitos do estudo é realmente esse, que a gente possa se sentir tocado, né, e se colocar nessa posição, nesse enfrentamento, né, nesse testemunho que João Batista vem nos exemplificar. Então, vamos aqui. Amém vos digo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então a gente trabalhou com essa palavrinha maior, né, entendendo o que ser o maior o que ser o maior para Jesus significa, né? Não é o mais inteligente, não é o que tem mais títulos acadêmicos, não é aquele que tem mais dinheiro, e sim aquele servo mais abnegado, né? Aquela pessoa, aquele cristão que tem a sua missão com Cristo maior do que a sua vontade individual, né? Então, nós só lembrando que a gente comentou na semana passada, de que cada espírito tem uma missão, tem um trabalho, né, um serviço na Terra, encarnado no caso, e cada um é diferente do outro. E a partir da superfície, né, olhando de fora esse serviço, essa missão, não há maneira de determinar se um serviço é mais importante ou melhor do que o outro, porque como foi falado na semana passada, cada espírito tem características e a partir dessas características as suas tarefas vão ser dadas, né, vão ser combinadas no mundo espiritual antes da reencarnação. E Jesus ele vai gestionar essas tarefas para que a humanidade como um todo se melhore, né? Então, eu dei o exemplo de uma empresa, né? O Éder confirmou isso, né? Que numa empresa não existe um departamento que seja mais importante. Todo mundo tem que trabalhar de maneira a toda a empresa ir adiante. Isso para falar de uma maneira capitalista, né? Mas num sentido que eu acredito que ele seria mais correto, estaria mais de acordo, se a gente pensar no corpo humano, né? O corpo humano ele é formado por diversos tipos de células, cada uma com as suas características e funções. Então nós somos uma célula, né, dentro dessa sociedade, e cada um vai ter a sua missão e seu trabalho para conseguir desenvolver, né, o seu serviço, para usar o termo que a gente falou na semana passada e vai continuar falando hoje. Então, não tem como destacar que no corpo, que a célula epitelial ela é mais importante ou menos importante do que uma célula do sangue, por exemplo, né? Cada uma tem a sua função, e no momento em que a gente tem alguma falha, o equilíbrio ele vai ser perturbado. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Desde já. Então, a gente falou no maior, que Jesus, ele fala que João Batista, ele era o maior dentre os nascidos de mulher, porque ele era, em questão de posição espiritual, ele era o maior, ele era o mais abnegado, ele tinha mais clara a missão dele e não deixou isso para trás. Vamos aqui, o maior de todos, então, seria o servo obediente, né, que Jesus leva isso como maior característica do João Batista. Depois os textos que nós já falamos na semana passada. Acho que nós paramos nesse daqui, né?
Esse a gente não fez hoje semana passada ainda, né, querido? Tá, então... Esse não, Cris. Tá, então a partir daqui mesmo, era onde eu achava, é só para confirmar. Obrigada, Éder. Então eu trouxe esse textinho do Jesus no Lar, na verdade eu trouxe esse e o próximo do Jesus no Lar, que são textos que a gente vem lendo nos nossos evangelhos, nos domingos aqui em casa, a gente vem lendo ele na ordem, e com, entre aspas, por coincidência, né, ele sempre cai como uma luva no que a gente está trabalhando, e também ele vem complementando os nossos estudos de sábado aqui do NEP. Então aqui ele vai falar sobre o Filipe, que era um pescador de Cafarnaum, né, e que, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, para destacar o valor da santidade na terra. E aí o mestre, né, com toda a sua serenidade, ouviu o que o Filipe estava falando, né, talvez para prevenir os excessos de opinião, e narrou com bondade. Aí Jesus vai contar essa história, né? Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Ele passava os dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Ele conhecia a lei, né? Conhecia as palavras do Cristo, conhecia as determinações de Deus, e desde Moisés até os últimos profetas. Então ele também tinha decorado os textos mais importantes da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que até as crianças se curvavam diante dele, né? Então ele foi consagrado como consagrar-se ao Santo dos Santos, e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Então ele se alimentava frugalmente, né? Vestia túnica sem manchas e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Então ele se considerava, e a partir disso os outros também, superior, né? Acontece que, todavia, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Então esse anjo, ele precisava de uma pessoa que estivesse apta. Então ele diz aqui, mãos diligentes de um homem. Era uma pessoa que estivesse apta para auxiliar, para trabalhar, para servir, né? E de maneira rápida, que ele estivesse pronto, em benefício de enfermos e sofredores. Então esse anjo se lembrou desse fariseu, e que era conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas acontece que esse fariseu, ele estava tão profundamente mergulhado nas suas contemplações de pureza, que não sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Então ele estava tão focado no contemplar, no orar, digamos assim, se achando numa esfera tão superior, que ele não estava pronto para lidar com as questões de auxílio e de serviço físico naqueles que estavam necessitados, né? Então, como cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? Então, realmente ele se considerava acima, né? A gente já vê pela descrição da roupa dele, que fala numa túnica sem manchas, né? Então, assim, ele era intocado, assim, ele era... talvez ele se colocasse num pedestal. Então o anjo insistia no chamamento, porque essa epidemia, essa peste, ela exigia uma resposta rápida. E acabou que o mensageiro se afastou e recorreu a outras pessoas amantes da lei, mas nenhuma se julgava pronta, habilitada a contribuir nesse serviço, né? Ninguém queria se arriscar se colocando diante dessa peste. Então, instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Então, através do pensamento, então ele foi intuído, inspirado, né? E convidou esse antigo criminoso, esse ladrão,
para trazer ele para auxiliar essa população doente, né? Então, esse velho ladrão, ele não hesitou, porque realmente a transformação interior dele já tinha iniciado. E ele obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e da Salvação. Então, apesar dele não estar... talvez exatamente por isso, dele não estar envolto em contemplações e preces simplesmente, e isso não é um problema, o problema é não estar pronto para ajudar quando se é chamado, né? O velho ladrão, ele se achou útil para esse trabalho tão necessário que era preciso fazer de maneira imediata, né? Então, como é que ele trabalhou? Ele enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Então, ele era uma pessoa comum, um ladrão em regeneração, que se colocou diante do serviço que foi chamado. Então, ele foi realmente o servo. Ele se ajoelhou diante da vontade, né, de Deus e do exemplo do Cristo, para seguir esse pedido, essa convocação, né, para ajudar o seu próximo que estava convalescente, enquanto o outro que conhecia as leis, que trazia textos decorados e que estava envolto nessa contemplação, ele não queria se misturar, né, com o restante da população. Alguém tem alguma contribuição com relação a isso? Eu queria fazer um comentário, Cris, assim, tá tão rica essa narrativa, né, uma mensagem extraordinária, e estava falando agora ali da condição do regenerado, né. Eu lembrei de uma fala do Haroldo, que ele conta de um congresso que ele foi, era um encontro intra-religioso, né, e lá estavam as principais figuras da religião do país ali, né, Frei Beto, esses caras importantes aí, alguns rabinos, né, tinha todas as denominações, tinha pessoas da Umbanda, do Candomblé, enfim, né, e cada um tinha um tempo X para subir lá no púlpito lá e fazer a sua fala, né, uma hora para cada um, e depois tinham as oficinas, os debates, né, para fazer esse encontro interreligioso. E falaram os principais aí, Frei Beto e os gigantes aí da teologia, foram lá e falaram. E chegou a vez da Umbanda, né, e chamaram a senhora lá, mãe de santo, e ela foi com as suas vestes apropriadas do culto religioso deles, né, a roupa branca, aquele cocar branco, enfim, as guias, os colares, enfim, né. E ela chegou lá e disse assim, olha, eu não vou poder ficar muito tempo aqui, eu estava aguardando a minha vez ansiosa, né, porque eu tenho que voltar lá para o meu terreiro, porque chegaram lá mais de 10 pessoas famintas, mendigos, né, para serem alimentados, e eu preciso voltar para lá para ajudar a fazer comida, né. Aí o Haroldo disse que todo mundo se olhou e parou, né. A vontade que tinha era de ninguém mais falar nada, né? Porque ela foi ali, como tá falando aí, Cris, em 5 minutos ela resolveu, ela resumiu todo aquele encontro interreligioso, né? Que não adianta essa retórica toda, como tu colocou, porque todos somos convocados, né? Todos nós temos a mediunidade. A gente esquece disso, a gente pensa que mediunidade é só trabalhar numa mesa mediúnica, né? Todos nós, em todo momento, estamos sendo convocados, intuídos para ajudar, para falar alguma coisa para alguém. A convocação é diária, é na nossa casa, né? É conosco mesmos. Nós somos convocados a utilizar essa capacidade de perceber o mundo espiritual, de mediar esse processo espiritual. Nós estamos no meio de uma pandemia, né, e as dores estão espalhadas à nossa volta, as mais diversas, né, e nós somos esse ladrão regenerado. Nós somos esse ladrão
porque nós tivemos um passado delituoso, nós não estamos à frente de um compromisso espiritual porque somos bons, né? Nós somos porque estamos em processo de regeneração. Nós também já fomos criminosos, nós também já falseamos, nós também já enganamos, nós também já fizemos todos os processos espirituais negativos, né, contrários à lei divina, em muitas andanças reencarnatórias. Então, esse ladrão regenerado somos nós, né, que estamos ouvindo o chamado através da sensibilidade que cada um de nós tem e nos prontificando para um auxílio, né, coletivo que vai resultar na nossa regeneração mais intensificada. Então eu diria que o ladrão não é um homem, somos nós, é cada um de nós. Obrigado, Cris. Depois de contar essa história, Jesus na verdade não continua, mas ele conclui, né? O Jairo tinha levantado a mão. Desculpa, pode falar, Jairo, pode falar. Não, eu estava, depois dessa narrativa que tu está falando, eu fiquei pensando assim, como é que a gente transpõe isso para a vida prática, né? Porque, na verdade, quase que tudo se transforma em parábolas, né? São tão ricas essas narrativas como o Éder traz. E quando o Éder falou, eu lembrei uma vez que eu fui num almoço na casa do seu Iker, trabalhava com o Chico, e o Chico almoçava aos domingos com ele, né? E me surpreendeu que naquele almoço também tinha uma senhora da religião da Umbanda. E o Chico, ele não fazia essa distinção quando ele tinha que ajudar de alguma maneira as pessoas, ele ajudava de uma forma indistinta, né? E o Chico fez um comentário que me reporta muito a isso que a gente está estudando, que é os lugares que muitas vezes a espiritualidade tem que ir, né, para buscar alguns espíritos desencarnados. E o Chico disse que uma vez, e aí aproveitando, né, a situação que essa senhora da Umbanda estava, ele chegou e disse assim, uma vez eu vi um espírito que se apresentou para mim como Exu Caveira, e ele carregava na mão uma garrafa de cachaça. E aí o Chico perguntou para ele de uma forma respeitosa por que ele, né, por que o senhor está utilizando essa garrafa na mão? E aí ele disse assim, Chico, se tu soubesse o que eu tenho que fazer só com cachaça, eu vou nas furnas mais profundas buscar os suicidas que estão lá, grudados nos seus restos mortais. E eu fiquei imaginando isso que tu está trazendo, né, enquanto estudo, o vale, né, qual é esses lugares que também muitas vezes a espiritualidade tem que ir para fazer o bem, para resgatar e para poder desenvolver, né, uma prática de auxílio. E o quanto esses espíritos que às vezes a gente de uma forma muito preconceituosa, não entendendo muito bem o seu papel, eles também têm uma missão na Terra e no mundo espiritual, né, para cumprir, dentro dos seus níveis de evolução e necessidade, mas que isso reflete isso que está sendo dito, que é a presença de Deus através de nós em todos os lugares, através de todos, né? Então eu não esqueci essa cena, e isso é um tema que eu quase não falo, porque muitas vezes pode ser incompreendido, né, vindo do Chico, como sendo um tema de uma outra contexto religioso, né, e de outras personalidades que compõem esse contexto religioso, mas que faz parte da natureza, né? Então eu achei muito elucidativo isso que o Chico trouxe, né, esse papel espiritual que essa entidade tinha, mesmo com as suas vestes, com as suas condições de vida, né, que lhe cabe naquele momento de evolução espiritual. Marco, pode falar, Marco. Fora do contexto do estudo, né, mas só para dar uma contribuição nesse sentido, que eu tenho... Tá com eco?
Pode falar, Marco. Continua com o eco. Tecnologia brava. Então, pessoal, só para conceituar nessa questão da Umbanda ou de qualquer outra religião, né? Só para lembrar que a questão do acompanhamento espiritual está relacionado com a nossa vibração, né? Então, uma pessoa da religião que seja, dependendo da intenção, do objetivo dela, ela vai se conectar a entidades mais elevadas ou menos elevadas. Assim como um espírita estudado, doutor, palestrante espírita que tenha más intenções, ele vai se conectar a entidades com a mesma vibração que ele tiver. Então, que não interessa a religião que se segue, mas sim a intenção que se tenha, né? Então, é claro que tu pode pegar na Umbanda sei lá, uma entidade qualquer, um Ogum que se apresente, sei lá, com uma espada e tudo mais, ele pode ser uma entidade elevadíssima, dependendo da vibração daquele médium, né? Mas que ele se apresenta dessa forma porque é a forma que ele melhor vamos dizer, que ele espera ver essa forma, né? Então ele se apresenta dessa forma, assim como os anjos se apresentam com as asas e as suas vestes e tudo mais, porque é a imaginação que a gente tem a respeito disso, né? Então, que não tem a ver com a religião, mas sim com a nossa vibração e a nossa intenção, né? Isso é muito importante que o Marco está falando, porque isso é uma forma, né? Como falou o Jairo ali, ó, olha a importância desse trabalho, né? Que o Chico revela através da mediunidade cristalina dele, né? E são formas que são importantes para aquele meio, para aquele trabalho em si, né? Quantas vezes na casa espírita a gente recebeu mensagens de teor espiritual muito profundo e muito elevado, até mesmo de orientação, né, para as tarefas, vindo de espíritos que se apresentavam como preto velho, né? Então não podemos ficar detidos, como falou o Marco, né, a essa forma. O que interessa é o conteúdo, né, o que está ali, ou a tarefa que se apresenta, né? Isso é muito importante porque vai nos despir de qualquer tipo de preconceito, né, e vai nos aproximar da coisa mais importante que tem, que é do bom sentimento. Imagina o Chico almoçando com uma senhora lá num terreiro de Umbanda, né? Eu tenho um genro umbandista, né? Minha filha é umbandista, né? E tá tudo certo, tem que haver respeito, né? E tem que haver solidariedade entre si, para que a gente possa tá sempre tendo o mesmo intuito, né? O mesmo final, né? Embora sendo caminhos às vezes diferentes da forma com que isso aconteça, mas que o objetivo seja um só, né? O de servir, de ajudar, de fazer o bem, né? Então a gente não pode ser preconceituoso, né, sectarista, né, a ponto de nos afastar, né, enquanto que a gente tem que se juntar, que unir, né? Então a gente não pode mais esparramar do que juntar. Então é muito importante essa nossa atitude, como disse o Marco, respeitosa, né, e coerente dentro dos legados aí que a gente está aprendendo dentro da doutrina. Muito importante isso que falou, Marco. E Jairo também, obrigado pelos comentários aí. Vai, Cris. Certo. Eu costumo falar nessa questão, só finalizando aí o que vocês comentaram, contribuindo um pouquinho, que cada religião, concordando com o que o Éder falou, né, que a finalidade tem que ser fazer o bem e servir, que cada religião ela tem uma linguagem, ela tem uma maneira de expressão, e os seguidores eles vão buscar as palavras que melhor eles conseguem interpretar, que melhor conseguem se encaixar. Então eu concordo com o que o Marco, o Jairo e o Éder comentaram,
E eu acredito que é uma questão de encaixe nosso. Não existe a melhor religião, como eu costumo dizer, que não existe a melhor escola. Ou como... Então, são personalidades que se encaixam com uma linguagem, né, de cada religião, uma linguagem de maneira simplista, por assim dizer, né, são atividades, são pensamentos, são paradigmas. Então, mas o mais importante é, sim, seguir o bem, né, e a servidão. Então, para finalizar essa nossa historinha, depois que Jesus contou essa história para os presentes, né, para as pessoas que estavam lá em torno dele, se fez um silêncio até longo, e ele concluiu dizendo que a virtude é sempre grande e venerável, ou seja, aquele que orava e contemplava, ele não estava fazendo errado por orar e contemplar, né? Mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. O complicado foi ele guardar toda essa contemplação, esse aprendizado, por assim dizer, intelectual, para si próprio, né? O problema foi não aplicar, não espalhar, né, em forma de ações, isso que ele aprendia através das suas orações, leituras, né, e contemplações. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Então é isso, Compartilhar a tua tela que não tá... desculpa, tá bem, não compartilhei a tela. Então é isso, a questão é conseguir aplicar, né, o que está sendo estudado e o que está sendo visto, para servir de auxílio, né, a gente conseguir auxiliar, mas também para servir de exemplo para os que estão ao nosso redor. O próximo texto que eu trago também é o texto do Jesus no lar, e aí eu faço já uma ponte depois para a gente falar especificamente no João Batista. Aqui nesse texto, Jesus vai falar de algumas características do maior servidor, né, o que ele considera, e depois a gente já vai entrar especificamente no João Batista, para nos centrarmos novamente no versículo, né, tirar essa conclusão dentro desse versículo, dentro dessa passagem de Mateus, no capítulo 11, para que na próxima semana o Zé possa conduzir o versículo 12. Então, nesse capítulo 7, intitulado O Maior Servidor, inicia numa reunião familiar. E, de novo, Felipe pergunta ao Divino Mestre. Felipe, pelo jeito, a característica de Felipe é ser perguntador, né? Prescrutador, ser curioso, né, Felipe Porta Larga? São os chatos. Isso aí não é coincidência. Os curiosos, né, Felipe, que movem o mundo. Se a gente ficasse na mesmice, já tá parado lá atrás. Então, Felipe pergunta para Jesus na reunião familiar: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Então, como sempre, Jesus ele não tinha uma resposta pronta, né? Ele parava, ele analisava, pensava, até que ele encontrasse a maneira mais, talvez elegante, né? Mas a maneira mais adequada de se referir àqueles que estavam em volta dele. E ele dizia: grande multidão se congregava em um extenso campo. E daí, nesse campo, chegou um famoso guerreiro cheio de espadas e medalhas, que iniciou, então, lições de tática militar, com diversos aprendizados com relação à defesa. Então o povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e fazendo corridas perigosas, mas na verdade sem um proveito real. Mas essa sociedade, essa cidade, essa redondeza, ela continuou igual a antes. Ela não tinha rumo, ela não tinha júbilo, e acabou nesse treinamento por perder muitos jovens em situação de preparação para a guerra provável.
Depois disso, nessa mesma região, apareceu um grande político. Então ele vinha cheio de conhecimentos de códigos e resolveu por bem dividir essa população entre vários partidos e trazendo uma competitividade entre os grupos, como moços contra velhos, lares pobres contra lares ricos, servos contra mordomos, e acabou semeando também benefícios materiais. Ele instaurou essa competição ao invés de propor uma agregação, né? Ele segregou ao invés de agregar. Então o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois desse político, apareceu um filósofo, que veio com volumosos alfarrábios e dividiu novamente o povo, só que agora em escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. Então a gente volta também na questão, pode fazer uma conexão com o texto anterior, né? Então, se eram infrutíferas discussões, significa que elas não eram levadas para o bem, né, para o bom ânimo e para o auxílio e a caridade da população, e não eram feitas provavelmente atividades a partir disso. Isso ficava só no campo do pensamento. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. Então pode ter sido um aprofundamento intelectual, mas com relação à prática mesmo dos pensamentos, pode ser que não tenha sido implementada. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Então aqui também a gente tem que lembrar, na questão do serviço, né, que a gente costuma dizer que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, né? Então a gente tem que nos mover dentro das nossas possibilidades, né? Então, depois disso, o filósofo, né, se afastou porque também não conseguiu resolver essa situação, e apareceu um sacerdote que veio com roupagens e símbolos e trouxe diversas regras de adoração ao Pai. E aí o povo ele aprendeu a se ajoelhar, né, a lavar-se, a pedir a proteção divina. E só que dessa mesma maneira os problemas fundamentais da comunidade não se modificaram. E aí ele fala: no extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. E esse homem simples, ele não trazia nem armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Ou seja, se ele guia as mãos operosas, ele veio para trabalhar, né? Para servir, para se colocar à disposição. Então, ele não pregava doutrinas especularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, ele servia, ao invés dele estar pregando, ele servia como um exemplo vivo dessa missão cristã. Ele trabalhava e ele se portava como alguém que realmente, que era o caso, né, servia ao Cristo. E começou a evidenciar-se lavrando uma nesga no campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante. Então aí ele foi fazendo os aperfeiçoamentos da madeira, plantou árvores, construiu casas e instalou uma escola. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz,
a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Então, no final, Cristo calou-se, né, depois que ele contou essa história para os presentes ali, para essa reunião familiar de Filipe, e ninguém ousou perguntar mais nada, né? E aí ele ficou contemplando o horizonte e concluiu dizendo que, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionou ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então, depois disso, a gente pode fazer uma conexão direta com o nosso maior de todos, né? O nosso maior profeta, que é o João Batista. E aqui, talvez dentro do nosso assunto, ele não vai ter uma linearidade, mas eu achei bastante importante trazer essa parte que fala da reencarnação para os espíritas e a ressurreição para os católicos, falando de que a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho. Então, João Batista, tudo nos leva a crer, né, e os estudos mostram isso, que João Batista sim foi Elias, que foi um homem muito rígido, que abateu muitas pessoas, e que talvez a posição dele não tenha sido a melhor naquela situação, mas que ele teve a chance de reencarnar e poder servir ao Mestre. E depois de todas as atrocidades que ele comandou, ele teve a oportunidade de se redimir e melhorar. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater na questão da reencarnação, ou seja, sim, né, é possível, porque os profetas diziam que Elias voltaria para arrumar o caminho, para lavrar esse caminho para que Jesus pudesse vir, né? Então, longe disso, Jesus, né, sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito, ser preciso nasças de novo. Só que aqui eu coloco uma estrelinha, e a gente pode pensar exatamente na labor do João Batista enquanto batista, né? Que o batismo, a gente sabe também que a gente já comentou isso em alguns sábados, do simbolismo do batismo no Jordão, que ele é feito na água, que ele pode ser assemelhado, né, com uma gravidez em que a gente está submerso na água. Então isso também é uma forma de reviver, no qual eu me arrependo dos meus pecados e sou mergulhado na água e renasço. Isso não é uma reencarnação, mas isso é uma nova possibilidade que se abre dentro de uma mesma reencarnação. O que eu quero dizer com isso? Que sim, quando a gente chega num ponto da vida que talvez seja mais para o final do que para o início, e a gente talvez se dê conta de que muitas coisas poderiam ser diferentes, a gente precisa e pode modificar sempre a tempo, mas se não der tempo, se renasce novamente. Mas quando a gente se dá conta que as melhorias podem ser feitas, que a gente pode interiorizar, que a gente pode pensar e escolher novos caminhos e melhores caminhos, sempre há tempo, não é preciso morrer no corpo físico para retornar. Esse renascimento,
esse retorno, ele pode ser feito numa mesma existência. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria comentar, Cris, ali, é muito importante a história que Jesus conta, né, para mostrar, para simbolizar o maior, né, entre todos. E aí a gente vê que a política com os seus códigos, né, o filósofo com as suas discussões, às vezes inúmeras e até mesmo infundadas em alguns aspectos, né, o sacerdote com os seus símbolos, né, eles não se equipararam ao homem simples, né, que deve ser o nosso coração. Porque quando a gente se deixa tocar pelo Evangelho, a gente vai usar as mãos, que no Evangelho simbolizam o trabalho, para edificar tudo isso à nossa volta. Então, é com simplicidade, né? Não é com projetos mirabolantes, com grandes anseios coletivos de quero ser bom diante de Deus, eu vou construir um asilo, vou fazer... Não, é na simplicidade, é na construção diária à nossa volta, cuidando do jardim que está à nossa volta. E esse jardim se chama família, né? É com simplicidade, e isto vai modificando e vai colocando uma ambiência salutar à minha volta, né? Que é o ganhador dessa disputa, né? Ele ganhou da política, ganhou da filosofia, ganhou do sacerdócio organizado enquanto hierarquia, né? E através das mãos, que significa o trabalho, que é o trabalho contínuo. Ele plantou à sua volta o jardim, né, simbólico, ele plantou à sua volta toda uma ambiência que fez com que as pessoas se sentissem bem para poder desenvolver as suas atividades, né? Seja na política, seja na filosofia, seja no sacerdócio, nas coisas que o mundo quer. Então isso é um chamamento, e isso está intrinsecamente ligado à figura de João Batista. Por que ele era o maior, né? Porque o cara que se vestia com roupa de camelo, comendo gafanhoto e mel, né? Profundo conhecedor da lei mosaica, né? Ele não estava nem pouco conectado com o mundo físico, ele era uma figura estritamente espiritual, né? E ciente do que vinha fazer, porque para ele fazer esse anúncio e ser classificado como maior, é porque ele não pertencia mais a esse mundo, mas precisava do mundo ainda para vencer algumas animosidades que o prendiam ao passado, né? Como todos nós temos. Então é muito importante, muito profunda essa história que Jesus fala, né, para nos mostrar isso. E o mais importante, que tu fecha com a possibilidade, né, da reencarnação, né, que é a grande sacada, que eu digo que é o grande elemento evolutivo, né, é a possibilidade da gente nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo, né, para que a gente possa atingir o nosso objetivo final aí, que é proposto nada mais nada menos por Deus, nosso Pai. Muito bom, Cris. A reencarnação é o nosso coringa, né? A gente usa o coringa para ganhar, então vamos lá. O nosso ganhar é chegar à perfeição. Mas para isso a gente tem que ter certeza, né? Que tem muito espírita que ainda não pode acha deixar. que vai desencarnar assim naquela dúvida, né? Aí quando chega no mundo espiritual, assim, que abre os olhos e vai dizer assim: meu Deus, era verdade mesmo, a gente sobrevive e eu vou reencarnar. Imagina só, né? Tem muito espírita que vai se surpreender, que ainda está naquela coisa ali que não tem certeza, né? Acredita, mas não tem certeza, né? São coisas distintas. Então, depois disso, eu inicio a nossa finalização de hoje com um textinho que eu encontrei na internet, e eu estava conversando... O som do BenTV ao fundo, Cris. Pois é, hoje, né? Nós temos aí uma trilha sonora maravilhosa. Temos uma criança, temos um passarinho, tudo certo. É um sábado de manhã de sol aqui, tá todo mundo acordou alegre.
Então, já iniciando o nosso fim, né, do estudo de hoje. Cris, eu preciso fazer um comentário muito importante. Essa imagem que tu botou aí, o cinto do João Batista ali, a Lucy fez um igualzinho para ele ontem. Eu vi essa figura. E eu peguei essa imagem. A roupa do João Batista tá impecável. Até a roupa, ó, é igual a da Lucy. Não é igual. A da Lucy é mais bonita. Mas melhor acabada, né, senhora Lucy? Eu peguei essa imagem ontem, depois de noite, quando eu estava em casa, e eu tinha visto a roupa que a Lucy fez. Então, serviu de inspiração, foi um dos motivos que eu escolhi essa. Então, seguindo aqui, eu encontrei um texto num blog da internet que eu achei bastante interessante pelas referências que ele traz. Eu estava iniciando a escrever um texto depois das pesquisas que eu tinha feito, mas esse texto que eu encontrei, eu optei por trazer ele porque ele seria mais completo do que o meu, porque ele traz as referências de outros versículos, outros capítulos e também outros evangelistas. E eu achei interessante porque a partir disso, se alguém quiser aprofundar em alguma parte, vai ter subsídio para fazer isso, tá? Então, eu inicio aqui, isso são palavras minhas aqui, dizendo que aquele que assume o evangelho como verdade entende que fazer a vontade de Deus é antes ser obediente aos seus desígnios e entregar-se inteiramente a ele. Isso aí podia virar uma frase para nós no NEP, né? Pode virar uma frase, sim. E eu ressalto outra questão de que em algum dos sábados a gente comentou de que Jesus, ele era um escravo de Deus, né? Mas não um escravo no sentido negativo, e sim que ele não se permitia fazer outra coisa senão a vontade de Deus. E aqui então nós temos, usando uma questão hierárquica talvez, João Batista abaixo disso, mas que ele também era um escravo, né, do pensamento da missão cristã. Era o sentido de obediência, né, Crisa? Essa obediência que leva à servidão, não no sentido pejorativo, mas a servidão no sentido de servir, né? É o escravo que serve ao seu senhor, no sentido de respeito, né? No sentido de amor, né? De servir o servo, a servidão, né? Eu sou escravo do meu senhor, é nesse sentido, né? Bonito. Sim, e no sentido também de que ele está fazendo o seu trabalho pelo bem de todos, né? Não pelo bem... E sem remuneração. Sem esperar nada em troca, né? Então, um exemplo disso, dessa obediência, né, e da entrega inteira, completa a Deus, é João Batista, que demonstrou durante toda a sua vida que não esqueceu a missão assumida. Então, agora, nesse texto que eu trouxe, a gente vai poder verificar diversas partes em que a gente enxerga esse testemunho e esse martírio de João Batista. Eu coloquei, inclusive, o endereço do blog desse senhor Jefferson, que, pelo que eu vi, pela terminologia, é católico, e eu acredito que é bastante interessante essa integração, como a gente estava falando antes, não é porque não é espírita que não vai servir para a gente. Então, eu não trouxe o texto inteiro, somente algumas partes que nos interessariam para o estudo de hoje, até porque a execução de João Batista, a sua morte e alguns reflexos disso, a gente vai ver mais adiante nos próximos anos, nos próximos capítulos de Mateus. Então, eu trago aqui no início dessa parte captada do blog, que diz que a obediência é o primeiro aspecto destacado na vida de João Batista, que cumpriu com destemor a missão de profeta do Altíssimo, porque ele precedeu Jesus e preparou o caminho. Eu não vou citar cada capítulo e versículo que ele coloca, isso depois, se alguém quiser pesquisar, fique à vontade.
Então, por essa conduta dele, ele é visto, ele é reconhecido, né, ou chamado como a voz que clama no deserto aos corações endurecidos, antecedendo a revelação do Messias. Então, ele é aquela voz que prega no deserto e que vem trazer essas primeiras notícias, né, de Jesus, e vem preparando esse espaço para a chegada do Messias. Então, ele é o Elias. E também, em vários locais, a gente tem essa profetização de que Elias retornaria para anunciar a chegada do Salvador, né? E também, dentro dessa missão dele de retorno, de reencarnar como João Batista e preparar esse espaço para Jesus, ele é visto como o maior dos profetas, porque se ele vem declarar isso, que Jesus sim está retornando, que Jesus está que Jesus está vindo, que Jesus está chegando, ele vem trazer a maior das notícias. E somente uma pessoa da extrema confiança de Jesus poderia trazer isso. Então, ele sim é o maior dos profetas. E aqui o testemunho, né, de Jesus em seu favor, que diz, que é o nosso versículo, que diz que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior que João o Batista. E ao assumir essa vocação, João ele enfrentou diversos perigos no mundo material, né? Que entre eles a gente pode dizer a perseguição, o escárnio e a humilhação. E tudo isso levou ele à prisão e ao martírio, ao testemunho, né? Por causa da verdade que intrigava os corações mais fechados. Então, ele viveu esse chamado, né? Ele viveu essa missão numa entrega total de vontade a Deus, ou seja, ele renunciou a ele próprio, deixando que Deus vivesse nele, né? Ele diminuiu João Batista dentro dele e deixou mais espaço para Deus do que para o próprio João Batista, né? Então ele sabia bem qual era o seu papel naquele momento ao declarar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu. Quando ele foi indagado se ele seria o Messias, né? Ele disse que não. Então, depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe as sandálias. Ou seja, ele não seria digno de ajoelhar-se diante de Jesus para desamarrar as sandálias de Jesus. Ou seja, ele não chegaria nem aos pés de Jesus, né? Então, no deserto, ele recolhia, ele fazia um chamamento para o povo, dizendo que eles deveriam se voltar ao Senhor e se reconciliar com Ele. E nesse reconciliar, a gente já veio vendo, especificamente nessa perícope desde o início, né, das necessidades do encontrar os nossos vícios, de encontrar o maior vício, conseguir enfrentar isso e torná-lo virtude, para que daí os vícios menores possam ser extinguidos, né, depois desse que seria o nosso maior problema, porque a nossa maior luta, depois de travada, a luta grandiosa, as lutas menores, as lutas menos trabalhosas seriam mais fáceis de transpor. Então, ele anunciou também que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus, quando ele indicou os seguidores que estavam ao redor dele, dizendo que o Jesus passava, e ele apontou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele tinha alguns discípulos em torno de algumas pessoas que depois se tornariam discípulos ou estariam ligados a discípulos. Então, a gente pode perceber que ele também fez esse primeiro contato de Jesus com algumas pessoas, alguns homens que depois seriam discípulos diretos do Cristo. Em segundo aspecto, é a questão do abandono em Deus, não o abandono de Deus, o abandono em Deus. Ele abandonou tudo para se dedicar
a Deus. Então essa foi uma outra grande característica de João Batista. Ele se deixou por inteiro, ele não teve reservas e obedeceu 100% os desígnios, né, do Senhor. Então aqui traz uma declaração do que foi mais ou menos a questão familiar dele, que algum outro sábado a gente já pincelou, que o Zacarias, que era o pai de João Batista, ele era sacerdote do templo de Jerusalém e que deixaria como herança também o sacerdócio. Mas mesmo assim, João Batista abandonou as suas obrigações familiares e sacerdotais, né? E deixou para trás os seus bens para se dedicar inteiramente ao chamado de pregar o batismo de conversão. Então, ele chamava as pessoas, né? Como a gente já falou do batismo, para que elas se dessem conta do que não estavam agindo da melhor maneira possível e que elas pudessem se arrepender, né, e serem mergulhadas no Rio Jordão e retornarem como uma nova vida, uma nova possibilidade de melhoramento. Então, esse abandono que ele optou, né, abandonar a vida dele própria, ela se tratava de uma confiança infinita na providência e manifestação da graça de Deus em seu favor. Então, se ele não tivesse completamente seguro da missão dele, e ele não tivesse esse intuito, esse serviço de maneira tão clara e objetiva, ele não teria deixado todos esses aspectos materiais e até familiares, né, para trás. E aí, o ápice da atitude dele de despojamento, de abandono, foi o próprio martírio, porque ele foi uma pessoa que, como a gente já sabe, sofreu na vida dele também. Então, em resumo, a gente pode dizer que a obediência e o abandono vão servir para nós, cristãos, como um grande sinal. E aí ele traz umas perguntinhas que são bastante importantes para a gente pensar, né, no íntimo de cada um. O quanto estamos dispostos a viver os valores do Evangelho em uma total atenção aos ensinamentos do Cristo? Quantos de nós estamos disponíveis a assumir os riscos para isso, ou mesmo perder prestígios, fama, bens, posições, influência para defender e anunciar a verdade? Estaríamos nós dispostos a dedicar a nossa vida inteira nos abandonando a graça de Deus e sua vontade? Então, isso fica de temas de casa que cada um pense, né, reflita até onde a gente seria capaz de chegar. E hoje, quando eu estava tomando café, eu li um postzinho de bobagem, acho que foi no Instagram, que dizia assim: se você vê um senhor vestindo roupas baratas e um carro velho, significa que ele tem uma família em casa para sustentar e filhos para criar, e a intenção dele não é aparecer com o carro do ano para que as pessoas achem que ele é bom porque ele tem dinheiro, né? Então é isso aí, a gente não pode julgar as pessoas pela aparência. Enquanto seguidores de Cristo, nós também somos nesse mundo precursores. Então agora ele vai falar nesse texto na questão da nossa missão hoje na contemporaneidade, porque a gente olha para trás e a gente vê o que os discípulos, o que os profetas fizeram, e aí a gente fica contemplando isso. Então, o nosso papel, ele não é contemplativo, muito pelo contrário, que se nós estamos aqui ainda, significa que o nosso papel de servidão é muito grande. Então, para nós não virarmos que nem aquela pessoa do primeiro texto de hoje que contemplava e orava, mas que não se sentia capaz
por uma questão de não misturar-se, né, com os demais, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar, a gente tem que olhar, mas não contemplar simplesmente. A gente tem que colocar a mão na massa. Então, o que essa pessoa que escreveu no blog diz: hoje é a voz de cada cristão que clama no deserto. E muitos não só clamam, mas bradam com a própria vida na investida pela conversão das pessoas a Jesus Cristo. Em cada um, a força se manifesta para que também o testemunho dos cristãos hoje seja tão profético quanto o de João, anunciando a verdade e denunciando as injustiças e o pecado atrelado em nossas estruturas e no coração dos homens. Aqui eu posso trazer diversos exemplos. A gente teve essa semana o Dia da Consciência Negra, que é um assunto que chega a me embrulhar o estômago, porque eu não consigo conceber que hoje em dia a gente ainda esteja discutindo questões de igualdade nesse sentido. Me parece um pouco absurdo. Então, assim, qual é o nosso posicionamento? Nós também temos que denunciar o que está acontecendo, nós temos que nos posicionar. Com relação à pandemia, quantas pessoas a gente pode ajudar? Como é o meu posicionamento com relação a isso? Então, assim, oportunidades inúmeras a gente tem de colocar em prática tudo isso que a gente vem estudando todos os dias. Aqui. E aí ele traz uma questão bastante importante, que é: não nos iludamos, o servo não é maior que o seu senhor. Ou seja, nós estamos aqui e por mais trabalho, por mais caridade, por mais amor que a gente tenha e faça e distribua, o nosso Senhor sempre vai ser maior. Então, a vontade dele sempre vai vir antes, sempre deve vir antes do que a nossa própria vontade. Nós talvez não seremos mártires como João Batista, mas de certa forma a gente pode fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho e servir de exemplo positivo também para quem está em nossa volta. E também a gente falou nessa questão do nosso exemplo, né, em alguns versículos atrás. Nós seremos diante das injustiças, perseguições, tolerâncias e investidas contra nós mesmos nesse tempo. Então, qual é o nosso posicionamento diante de tudo isso? É isso que vai fazer diferença também. Não simplesmente pregar o espiritismo ou qualquer outra religião pura e simplesmente. Basta a gente retomar o que foi falado do homem simples no segundo texto que a gente trabalhou hoje, que são mãos ávidas por trabalho, bom ânimo, caridade, que é isso que a gente tem que trazer, é o exemplo de boas ações. Então, os dias de hoje nos exigem uma autêntica vivência nas virtudes evangélicas, vivência nas virtudes evangélicas, não leitura e estudo nas virtudes evangélicas, que são importantes e são complementares, mas que se a gente não colocar isso em prática, a gente vai ficar só na superfície. E a defesa da fé e dos valores ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os profetas do Altíssimo, somos os profetas do nosso tempo, né? De certa maneira. Diante de um mundo muitas vezes incrédulo e de pessoas de corações endurecidos. Então, lembram que quando eu falei que João Batista era a voz clamante do deserto, que chamava as pessoas de coração endurecido para se reencontrar com Deus, para se reencontrar com a missão cristã? Então nós também podemos fazer isso em menor proporção a partir das nossas ações. E nós podemos ser considerados talvez mártires, porque nós somos, porque mártir significa testemunha. Então, em tudo que acontece com a gente, nas situações complicadas, nas situações difíceis, a gente pode escolher, a gente pode determinar como vai encarar essas situações. E isso pode ser um testemunho, e isso pode valer como exemplo para quem está do nosso lado. Então, o martírio do nosso tempo, muito mais do que perder a cabeça ou derramar sangue, já vem acontecendo em muitos lugares.
que também é resistir aos ataques do mundo contra nós, é mantermos a nossa cabeça erguida, é mantermos o nosso pensamento em Cristo, é seguir a nossa missão como cristãos. Então, confiantes na sua graça, sejamos obedientes a Deus e nos abandonemos inteiramente a Ele, para assim testemunhar sua presença com a nossa própria vida. E assim eu termino o nosso estudo de hoje. Muito obrigada. Dá para respirar agora então, Cris? Muito bom. Extraordinário, profundo e deixa a gente totalmente conectado com o compromisso, o grande compromisso, né, que é João Batista. Muito obrigado, Cris. Foram pesquisas, conexões bem profundas, muito importantes, né, um texto riquíssimo, totalmente espiritual e sem dúvida nenhuma, né? Isso aqui daria uma live extraordinária, esse texto de hoje, né? Então, não podemos esquecer, né, que houve um planejamento reencarnatório para João Batista, né? Junto com o Cristo, né? Quando o anjo chega e anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, que ela receberia em seu ventre, né? O anjo também já disse para ela: olha, a Isabel, que era infértil por causa da idade avançada, né, já está carregando na barriga já há mais de 6 meses o precursor, né? Então, olha a importância da vinda de João Batista, né? E para ter sido programado a vinda dele junto com a do Cristo, a importância que tinha isso tudo. E é como tu falou, Cris, nós estamos sendo chamados hoje à nossa penitência, né? Quando João Batista falava em penitência para as pessoas, olha, você tem que conclamava para penitência, era para largar as coisas do mundo, que é um sacrifício grande, a gente se despir de tecnologia, de conforto de casa para ir para a casa espírita, né, de ficar 1 hora diante de um computador para fazer um estudo, né? Isso é penitência, né? É a convocação que ele faz a gente ter esse momento, né, de extrema renúncia, que também era uma característica forte de João Batista. Eu estou trazendo isso para o momento de hoje nosso aqui, do nosso grupo, né? Então a gente pode sim ser precursor como João Batista, pode anunciar isso, né? Mas mediante a nossa disciplina, a nossa desenvoltura, a nossa entrega na condição servil, de servo, né? E de forma absoluta, incontestável, né? Para que a gente não se esqueça que a gente também está trilhando o nosso deserto, e o deserto é a consciência, né? Isso é muito importante, a gente também está vivendo essa vivência, né? E quando tu fala de mártir, né, que é testemunho, né? É o testemunho do quê? Do cumprimento da vontade de Deus, a nossa, em relação às suas leis, né? Todo aquele que cumpre, que serve de forma obediente às regras, né? A regra áurea, né? Que é o amor ao próximo, e não foge tanto pela porta larga, que nem o Felipe, né? A gente é considerado um mártir, porque está mostrando, está exemplificando, né? E isso não é só no meio espírita, católico, né? Na cultura muçulmana, o mártir também é considerado aquele que se entrega à vontade incontestável do Senhor, né? Dando testemunho de amor, perseverança e fé, né? O que é bem contrário àquela cultura mais radical, né? Do autoextermínio, né? Então a gente tem, assim, um material no dia de hoje, Cris, muito rico para profundas reflexões, nos colocando no nosso devido lugar, que é um lugar, assim, de muita alegria, né? É como a chegada da Rosane no nosso estudo hoje, né? De forma alegre, de forma espontânea, de forma natural, e assim é que nós temos que enfrentar. Não podemos olhar para esses textos de hoje e ficarmos chocados e nos sentir distante disso, né? Nos sentir um ZT. Não. É para a nossa vivência, é para o nosso coração, é para a nossa família, para a nossa ambiência, é para agora, para hoje, para esse instante, dando o testemunho. E nós temos uma ferramenta que Deus nos colocou como prova, né, e como expiação para muitos, né, que é a pandemia. A oportunidade, o campo assim, ó, extraordinário de ação,
né, para que a gente possa retirar deste momento que estamos nos vivendo as oportunidades para nos colocarmos como precursores também. É maravilhoso, assim, eu estou ainda impactado. Vamos ouvir o povo, então. Jairo, teu primeiro comentário, querido. Oi, Éder.